Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você irá ver este vídeo. Estou chegando com mais um vídeo aqui no canal do YouTube, Vivendo e Aprendendo com o Autismo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus likes. Então, solta a vinheta! Bom dia, papais, mamães, vovós, titios, titias, irmãos, parentes, amigos, professores, todos em um só lugar, em um só ambiente, em um só canal. Convido você a mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, Vivendo e Aprendendo com o Autismo. Então, hoje a gente vai para a segunda dica, né? Eu fiz há um tempinho atrás falando, agora eu vim com a segunda dica. Então, hoje a gente irá falar sobre como você vai diferenciar uma pessoa que é autista, né, da timidez, uma pessoa que ela é hiperativa e também outros distúrbios aí, né? Como você vai perceber os sinais, tá bom? Então vamos começar. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, deixa seus comentários, quais as dificuldades que você como pai e mãe tem em ter um filho hiperativo, em ter um filho com TDAH, em ter um filho com autismo, seja ele leve, moderado ou severo. Deixa aí nos comentários, vamos interagir. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então, é muito comum que a família, assim como a sociedade, tente minimizar a ideia de que o filho pode ter nascido autista. Mas são poucas as pessoas que, sem ironia ou maldade, dirão ao primeiro sinal que uma criança deve ser levada para análise clínica, passar por médico. Claro que é muito importante considerar todas as possibilidades, a timidez, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E sem dúvida, o autismo. Mas como saber se seu filho é autista? É possível diferenciar cada uma dessas coisas? O autismo e TDAH. O meu filho tem os dois, tem o autismo e tem o TDAH. O TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Como o próprio nome já diz, é um transtorno ligado à pessoa reter a atenção e apresentar uma inquietação anormal. Meu filho tem. Isso é diferente do autismo, que é uma disfunção principalmente da comunicação e interação social. O TDAH é um problema 6 vezes mais frequente do que o autismo. Por isso, é comum que esteja a primeira ideia que os pais possam quando seu filho ou filho aparece desligados das situações ou muito mais interessados em elementos que deveriam ser secundários. A sua volta como a obsessão por um único assunto, preferência por manusear um objeto em vez de conversar, ou quando há desconfiança sobre algum desses problemas, é mais importante ir atrás de um diagnóstico que confirme ou elimine a possibilidade do autismo. Afinal, no autismo, o diagnóstico precoce é muito mais importante do que no TDAH, já que é mais grave e causa restrições maiores às atividades infantis. Os dois diagnósticos são somativos, ou seja, pode ocorrer ao mesmo tempo. Pode ser que o médico entenda que a criança tem tanto autismo quanto o TDAH. Autismo e timidez. No autismo, a inibição de uma criança pode ser traduzida erroneamente como timidez. Porém,
Mesmo uma criança tímida faz alguns avanços. A timidez é muito relacionada com acontecimentos como trauma, falta de incentivo ou um ambiente com grandes contrastes. E geralmente uma pessoa tímida possui algum lugar ou situação em que se sente confortável para se expressar. Além disso, os outros prejuízos como interesses restritivos e estereotipados e inflexibilidade à mudança de rotina não estão presentes. Já no autismo, os estímulos em volta da criança não fazem tanta diferença. O comportamento vai sempre ser introspectivo, demonstrando pouca habilidade social. Em meninas, onde a incidência do diagnóstico do autismo é muito mais baixo, mesmo a timidez é vista como normalidade, isso acontece por conta de uma expectativa social de que meninas sejam mais discretas. Mas pai e mãe desconfiem de todo sinal anormal na sua criança. Entenda que o autismo tem graus, mas como saber qual é o grau do seu filho ou sua filha autista? Bem após o diagnóstico, que raramente passa por apenas um médico, psicólogo, neuro, fono, passam por esse processo, diversos testes e análises devem encaixar a criança num dos 3 graus de transtorno do espectro autista, sendo o primeiro mais leve e o terceiro mais comprometedor. Então, vamos falar agora sobre o autismo de nível 1, necessidade e suporte. O autismo leve, ele era conhecido como síndrome de Asperger. Ele é mais controlável e adaptável, mas não se engane, né? É o mais difícil de perceber. A criança faz tudo que as outras crianças que não nascem com transtorno, porém, eles têm um certo atraso. Abaixo as principais características do autismo leve. Ele não aceita regras, conversa pouco, repete os gestos, linguagem mecânica, ou seja, alteração de entonação na fala e dificuldade de alterar algo em sua rotina. O autismo de nível 2, ele já é um autismo de comprometimento ou moderado, né? Tem uma necessidade muito maior de manter um adulto por perto. Essa é a grande questão que separa do primeiro grau, ou seja, o quanto esta criança depende de ajuda no cotidiano, além das características presentes, no primeiro grau. Estas são outras formas de comportamentos do autista desse nível. Respostas que não correspondem ao que você pergunta a eles não respondem. Alto nível de estresse, QI abaixo de 70, dificuldade de entender as pessoas, ou seja, se fazem que não estão entendendo. No processo de aprendizado necessitam de conteúdos e formas diferenciados, adaptadas. Agora vamos para o nível 3, aquele que necessita de muito suporte, necessita de muita ajuda, que é o caso do meu, que ele necessita de muita ajuda. Ele é chamado de autismo severo. Este é o nível de total dependência da criança, do intermédio de um adulto. O autista severo vai precisar de muito mais tempo e intensidade nos tratamentos, pois as atitudes da criança podem ficar incontroláveis. Podem ocorrer um desligamento tão grande do indivíduo com os conceitos lógicos que não é comum a família passar por situações constrangedoras. Durante as frequentes crises nervosas, a criança pode ficar agressiva, inclusive consigo mesma, numa atitude de autoflagelo. Esse comportamento também pode ser confundido com esquizofrenia. Por isso, o diagnóstico precoce, assim como o tratamento, são a primeira necessidade. Ir ao banheiro, tomar banho ou comer são um tipo de tarefa cotidiana que o autista severo também não pode não saber realizar sozinho, e é necessário a intervenção educacional de todos os aspectos. Tire de vista os mitos sobre o autismo. Não é fácil para a família
saber que o filho é autista, afinal tudo muda na vida da criança, dos pais e dos irmãos. Por isso é necessário e importante não focar em ideias pré-concebidas, que são fortemente passadas entre as pessoas que ainda não têm conhecimento mínimo do que é o autismo. O autista, ele não é um gênio, né? Muitas vezes a gente vê nas televisões, né? Em literatura, a imagem de autista, que muitos deles são super matemáticos, eles são um gênio, são músicos, porque eles aprendem sozinhos, mas isso não condiz com a realidade da maioria das pessoas com TEAs. Assim como qualquer coisa acima da média, eles são exceção na sociedade. Pesquisas apontam que os savantes, como são chamados, representam apenas 10% do total do autista leve, de grau 1. Portanto, não é verdade que os autistas é mais inteligente que outras pessoas. O autismo não é uma doença, ao menos se considerarmos o risco de vida dos problemas que podem carregar o nome de doença. Se bem tratado, o autista pode levar uma vida quase normal, inclusive graus mais altos podem ser revertidos para os mais baixos. E é totalmente possível se comunicar com um autista, é possível conversar e passar mensagem com ele. Você só precisa entender com qual tipo de comunicação aquela criança tem mais afinidade. Libras, gestos, qualquer coisa que você possa conversar com ele e ele possa lhe entender. Em geral, eles são bastante visuais, desenhos, vídeos, brincadeiras diferenciados, caem muito bem. Agora, nós pais, temos mais ferramentas para saber se os nossos filhos podem ser ou não autistas. No caso do meu, ele é autista do grau severo, nível 3. E agora também ele foi diagnosticado com autismo atípico. Além disso, ele tem TDAH. Além do transtorno do autista, ele é hiperativo, né, que é a questão de déficit de atenção. E não percam que logo vai ter mais vídeo aqui no canal do YouTube, Vivendo e Aprendendo com o Autismo. Então, não percam, se inscrevam, chamem seus amigos, seus vizinhos e mostrem cada vídeo desse, para que também o YouTube possa entender, né, que estes conteúdos estão trazendo possibilidade de você aprender e principalmente de você diferenciar o que é o autismo, o que é uma pessoa tímida, se tem o TDAH. Então, comentem, deixem seus comentários e até um próximo vídeo.